Fala, rapaziada do canal, tudo bem com vocês, galera? Vamos aqui para mais uma notícia, ou mais um corte aí, importantíssimo aqui para a política brasileira. E mais uma vez, como é satisfatório aqui para nós, né? Vendo o petista passar vergonha. E hoje é o dia dele, o velho Cardozão aqui. Vamos lá. O comentarista e ex-deputado federal Vinícius Poit, mais uma vez, põe José Eduardo Cardoso, o famoso Cardozão, em seu devido lugar, após do canhoto tentar emplacar uma narrativa totalmente desconexa, apesar de... Quem não lembra dele, né? Caio Coppola jantava ele direto aí na CNN, mas vamos lá. Uma narrativa totalmente desconexa com a realidade do país. Poit não só calou o militante, mas esfregou a verdade ao vivo na cara do canhoto e na cara de pau. Acompanha o vídeo. Se não for inscrito, por favor, galera, se inscreve aqui no canal para dar aquela moral para nós aí, beleza? Vamos embora ver esse corte aqui que tá uma supimpa. Vamos embora. Bem-vindo, boa noite. Queria começar por você, sempre trazendo o contexto da discussão atual, que é a conduta de ministros do STF por conta do caso do Banco Master. Magistrados, Cardoso, são realmente perseguidos aqui no Brasil, como diz o ministro Fachin? É evidente que a magistratura brasileira, e particularmente o Supremo Tribunal Federal, têm sido atacados violentamente. E esses ataques começaram durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, em que ele atacava o judiciário, tentando deslegitimar o processo eleitoral. Vamos lembrar que ele, presidente da República, faz um discurso no dia 7 de setembro, dizendo que não obedeceria mais ordens do ministro Alexandre de Moraes. Chega, inclusive, a se referir a este ministro como canalha. Ou seja, desde aí vem tendo ataques sucessivos. E o Supremo Tribunal Federal teve um papel exemplar na defesa da democracia brasileira diante da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, que, na verdade, não foi no 8 de janeiro a tentativa, é uma tentativa que se prolongou no tempo e culmina com aqueles lamentáveis acontecimentos do dia 8. Mas o Supremo teve um papel bastante altivo, firme e guardião da Constituição, que é a sua tarefa primordial. Isso levou a que o setor, frustrado pela ausência do golpe, passasse a desferir permanentes ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. Vejam lá a quantidade de pedidos de impeachment que tem no Supremo, que tem no Senado, absolutamente fora de qualquer enquadramento legal, apenas com uma arma. Como é que o cara fala um negócio desse, velho? Que os pedidos de impeachment estão totalmente fora de contestação ali, fora de cogitação. Ele quis dizer aí que os pedidos são todos aleatórios ali, sem ter alguma razão concreta para que os parlamentares entrem com um pedido de impeachment. Mas aí, pelo menos os milhares não, né? As dezenas que a gente acompanhou de alguns anos para cá, são todos pedidos embasados aí em altas violações aí, inclusive da Constituição, que o STF na verdade, era para ser o guardião da Constituição e são os primeiros a atropelar ela. Acho que Cardoso aqui está meio fora da conexão aqui da realidade aqui dos pedidos de impeachment dos ministros do STF. Está meio fora de conexão aí. Cardoso, primeira vergonha do Cardoso aí. E outra ponto que ele falou ali, também totalmente fora de cogitação ali, que Bolsonaro passou a atacar o STF, lembrando que, dizendo que não ia obedecer mais nenhuma ordem do STF. O presidente do Brasil não tem que obedecer nenhuma ordem do STF não, cara. E nem o STF tem que obedecer a ordem do presidente do Brasil. São dois poderes, cada um com sua finalidade. Então não tem que ninguém estar obedecendo ao outro não. Ele quis dizer aqui que Bolsonaro foi para cima dizendo que não ia obedecer, mas na verdade teve muitos casos que a gente notou aqui, quem só não viu quem é cego, né, que o STF se intrometeu de verdade no governo Bolsonaro. Vamos embora. Um ariete político utilizado para tentar desgastar a imagem da Suprema Corte. Então, o ministro Fachin tem toda a razão quando fala deste fenômeno global no mundo e quando fala também no Brasil. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, a magistratura brasileira tem sido violentamente atacada por setores que veem no judiciário um empecilho para a imposição de certas posturas autocráticas, ditatoriais, de demolição das instituições brasileiras e de ofensa aos direitos fundamentais que estão na Constituição de 1988 e que devem ser defendidos fundamentalmente pelo Poder Judiciário e particularmente, repito, pelo guardião mor da Constituição, que é o nosso pretório advogados falamos, que é a nossa Suprema Corte. Então, é claro, há um ataque sim direto aos juízes, a tentativa é atingir as instituições. Eu não quero dizer com isso que juízes estão acima da lei, não estão acima da lei, têm que ser julgados, investigados, quando existem quaisquer fatos que inibam efetivamente uma situação em que seria desejável o seu comportamento. Não estou dizendo que o juiz tem que estar acima da lei, mas que politicamente
juridicamente tem sido o Judiciário e particularmente o Supremo Tribunal Federal alvo de ataque, quanto a isso não há a menor dúvida. Por que será? O ministro Fachin referiu-se no geral, mas vale muito fortemente para o específico, que é a realidade brasileira. Só lembrando, ele está falando aí que o Supremo Tribunal Federal é atacado à torta e à direita aí, ao Deus dará. Só que ele deve estar fora, ele deve estar morando em outro país ou em outro planeta. Ele não está acompanhando os fatos atuais, né? O que está acontecendo aí, né, com esse casão aí do Master aí. E acho que ele não está conectado, não. Porque não é que os caras estão sendo atacados. Eles estão sendo confrontados. É totalmente diferente. Confrontados para que eles venham se esclarecer com os nomes deles, nomes de familiares também, envolvidos aí à torta e à direita aí, com esse caso aí do Banco Master, e outros casitos aí. E os caras nem vêm ao público para se relatar, nem vêm nada, velho. Os caras não têm medo de nada, nem respondem a ninguém. Então o Cardozão aí fora da conexão aí. Mas vamos esperar aqui para ele levar a jantada aqui do deputado federal aqui, Vinícius Poit. Vamos lá. Vinícius Poit, bem-vindo, boa noite. Concorda com Cardoso? Magistrados estão sendo perseguidos? Vai levar, hein? Fachin? Olá, Ju, Zé Eduardo, meu amigo, e todos que estão acompanhando o grande debate. Ju, eu tenho uma opinião um pouco contrária, porque na minha visão, quem está sendo perseguido é o povo brasileiro. Olá. Quem está sendo perseguido é aquele que não pode falar as coisas, não pode emitir sua opinião, não pode, às vezes, noticiar algo no Brasil. Como quando eu era deputado, eu lembro da revista Cruzoé, na época, o ministro Alexandre de Moraes, sabe, fazendo uma devassa lá na revista e nos seus autores lá, os donos da revista, por exemplo. Tá? Tô pegando um exemplo. Então, quem está sendo perseguido, né? Quem está sendo censurado, quem está perdendo a liberdade de expressão, na minha opinião, é o povo brasileiro. O povo brasileiro. Não o ministro. Os ministros do STF, Ju, endereçando esse caso, é o contrário. Eles são o mais protegidos possível. E eu elenquei algumas coisas aqui para não esquecer. Mandato até 75 anos. Ou seja, se o ministro é escolhido ministro, não eleito, escolhido ministro, né? Pelo presidente da República, chancelado pelo Senado, cheio de conchavo com a presidência e sabendo que é esse ministro que vai julgar o senador. Ele chega lá com 40, 50 anos, ele vai ficar 40, 35 anos lá como ministro se ele não pedir para sair, como aconteceu com o Barroso, ou se não sofreu impeachment. É um absurdo. Fora o foro máximo. O Zé colocou bem, o ministro tem que também ser investigado, tem que ter alguma forma... Mas aí eu parei para pensar e eu estava conversando com as pessoas na rua. Tá bom. O que vão fazer sobre o ministro Toffoli, as suspeitas, né, as notícias que estão saindo, ou o ministro Alexandre de Moraes? O que vão fazer? Quem vai fazer? Precisava falar disso. Toca dali pesquisar. Sabe quem é que... E o Zé pode me corrigir, que conhece mais da justiça aí e dos direitos aí, o preceito legal do que eu. O Procurador-Geral da República pode abrir uma investigação, pode pedir a abertura do inquérito, que quem aprova, inclusive, é o próprio STF, se for um crime comum. Então, olha só. O STF, se tiver algum ministro que cometeu algum crime, quem abre é o PGR, quem autoriza esse negócio andar para frente é o próprio STF, e quem vai julgar esse ministro é o próprio STF. Ou seja, são seus pares. Ele, obviamente, não participa da votação, é escolhido um outro relator. Espera lá, gente. Só no Brasil. Quem é o órgão de controle aqui é ele mesmo. É um PGR que tem mais uma outra coincidência. Isso aqui são só fatos, tá, pessoal? É um PGR que foi sócio do ministro Gilmar Mendes quando fundaram o IDP lá atrás. E depois saiu da sociedade, vendeu para o filho do Gilmar Mendes por 12 milhões de reais. Isso é notícia que está na mídia. Olá. Não sou eu que estou falando, é fato. Então, olha os conflitos de interesse que a gente tem nessa relação. Independente. E aí, vou citar outros ministros. Eu convivi com o ministro André Mendonça quando era AGU, né? O ministro Fux e outros que eu não tenho tanta diferença, não. Mas algumas coisas que estão acontecendo nesse país, na minha opinião, bota a população pressionada, a população coagida, a população que vai perdendo seus direitos. E não os ministros, que têm todo tipo de proteção e foro máximo. Foro máximo. Novamente, como é que a população vai reagir diante dessas suspeitas ou notícias? Não estou falando que tem culpa, mas tem que ser investigado. Quem investiga? PGR? Na minha opinião, tem um claro conflito de interesse. Não, mas aí então vamos procurar o crime de responsabilidade, ou os senadores vão abrir então o processo de impeachment, né? Vixe, mas aí um monte de senador tem processo correndo lá no STF contra eles. Ficam com medo, rabo preso. Gente, é o famoso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí, galera? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, como ele deixou bem claro aí, os caras não podem ser investigados porque quem abre investigação é o PGR está ali levantando a meia, né, dos ministros do STF, é um cara que totalmente parcial, totalmente influenciado ali pelos ministros ali, parece que está esperando a vaga dele.
E ele abrindo ou não, quem vai decidir se vai aceitar ou não é o próprio STF, e se aceitar, quem vai escolher quem vai julgar é o próprio STF. Então o cara fica totalmente fora de conexão. Cardozão aqui tentando defender que os ministros estão sendo atacados à torta e à direita sem nenhum pudor aí, sem nenhuma razão. Mas o deputado aí deixou bem claro aí quem é os verdadeiros, quem são, né, na verdade, os verdadeiros encurralados aqui, quem está sendo coagido é totalmente o povo brasileiro. Então, esse foi o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado aí. Conta pra nós aí nos comentários aí o que você achou desse debate aqui, desse corte aqui dentro do debate aqui, onde Cardoso tentou aí passar um pano aí, tentando defender essas atuações aí esdrúxulas aí, atuações cavernosas aí do pessoal do STF. E Cardoso tentou passar um paninho aqui, mas não rolou, não rolou. E o que é que vocês acham aqui? Rolou o pano ou não rolou? O que é que vocês acham aí dessa resposta aí que o deputado federal Vinícius Poit deu ao Cardoso nesse debate aí, nesse corte do debate? Beleza? Conta pra nós aí nos comentários aí. Se gostou, comenta, curte, compartilha, fala alguma coisa nos comentários aí pra gente conseguir debater ou até melhorar aqui o conteúdo pra vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço, é nóis.